Você podia me explicar qual é a proposta de vocês para a Constituinte? É uma proposta que está fundada num princípio do direito das populações indígenas à terra, como primeiros habitantes e como vítimas de uma exploração e de uma violência de 4 séculos. Nós estamos hoje trazendo à Assembleia Nacional Constituinte a proposta de demarcação dos territórios indígenas, assegurando que as áreas ocupadas pelas populações indígenas sejam condição de vida para gerações futuras. A Coordenação Nacional dos Geólogos tem uma posição clara em relação à questão da mineração em áreas indígenas. A nossa posição é de que os silvícolas devem ter o pleno usufruto dos recursos naturais do solo e do subsolo e que os bens minerais existentes, eventualmente existentes em terras indígenas, sejam considerados como uma reserva nacional. Então, somente excepcionalmente, naqueles casos em que o país não disponha daquele determinado bem mineral em outras partes do seu território para o consumo interno, aí então se faria a pesquisa e eventual lavra, se constatada a presença de um depósito mineral específico, assim mesmo com o consentimento da respectiva comunidade indígena e também do Congresso Nacional. Somos plenamente favoráveis à atividade mineral nas áreas indígenas, tanto por empresa estatal, como por empresa privada de capital nacional, satisfeitas as condições, primeiro, assentimento prévio da comunidade indígena, segundo, assentimento prévio da FUNAI, ou seja, que é o tutor do índio, e participação nos resultados da lavra para as comunidades indígenas, administrado pela FUNAI para a política indigenista nacional. Achamos que as dimensões de hoje das reservas indígenas, o potencial que a Amazônia representa, não deve levar a se fechar a mineração à área indígena, mas ter cuidado para que todas as atividades econômicas que se desenvolvem em área indígena, inclusive a mineração, respeitem os parâmetros da cultura, das tradições das comunidades indígenas e a sua opinião diretamente ou através do órgão de tutela que é a FUNAI. Se houver uma questão de bem comum, por exemplo, de um interesse nacional, enquanto só naquele lugar se encontrasse um determinado minério que não pudesse ser explorado em outras áreas, que aí, exatamente como privilégio da própria União e com todas as reservas, com todas as atenções e solicitudes e garantias, se poderia, evidentemente, entender uma exceção. Resultado, a posição da CNBB é a favor da vida do índio, dentro do contexto do bem comum de toda a nação, e por isso mesmo exclui essa concessão de licenças indiscriminadas que começaram a atentar contra a sobrevivência dos 200 mil índios restantes em nosso país. A questão indígena e os direitos indígenas na Constituinte começaram a ser discutidos publicamente na Comissão Afonso Arinos. E essa mesma discussão foi levada à Subcomissão de Minorias, Negros, Deficientes e Populações Indígenas e foi debatida também na Comissão de Ordem Social. Em todas essas instâncias chegou-se a uma formulação aceitável, uma formulação que preserva ao mesmo tempo os direitos dos índios e o interesse do Brasil como um todo. No anteprojeto da Comissão de Sistematização, o que foi aprovado na Subcomissão de Minorias e na Comissão de Ordem Social foi levado em consideração e incorporado corretamente. A partir desse momento, começou uma campanha de imprensa extremamente violenta que levou a uma modificação consubstanciada no substitutivo do deputado Bernardo Cabral, relator da Comissão de Sistematização. Esse substitutivo modifica completamente tudo o que havia sido discutido e aprovado anteriormente. Já foram requeridos até comissões parlamentares de inquérito
e de repente um grupo de constituintes que jamais teve qualquer preocupação com o assalto consentido contra os minérios brasileiros, agora requerem CPI para apurar aquelas denúncias veiculadas por um matutino da capital de São Paulo, o estado de São Paulo. Então a pergunta inicial que se faz, senhor presidente e senhores constituintes, é o seguinte: qual é o proveito que teria o Conselho Mundial de Igrejas ou o Conselho Indigenista Missionário se o solo indígena for preservado? Se isso não for preservado, senhor presidente e senhores constituintes, quem lucrará com isso? Então, atrás dessas acusações gratuitas e injuriosas, né, está claramente o interesse das grandes empresas de mineração que estão vendo que essa riqueza que está aí, ela corre o risco de escapar de suas garras e corre o risco de ficar efetivamente para as comunidades indígenas. Então, o problema está claro. Como engenheiro de Minas, eu tenho uma enorme preocupação com a atividade mineradora em terras indígenas. A minha posição, quando vim para cá, para a Assembleia Constituinte, era de estabelecer restrições muito claras de não haver mineração em terra indígena. Houve aqui um processo de discussão, de negociação. Eu acho que a Constituição só vai sair daqui em dezembro dentro de um processo de negociação, e nessa negociação se estabeleceu um critério. Os recursos minerais em terras indígenas e os recursos naturais, de um modo geral, devem ser usufruto dessas populações indígenas. E caberá exclusivamente à União o aproveitamento econômico desses recursos, autorizados pelo Congresso Nacional e dentro de critérios extremamente rígidos. Então, eu aproveito esta oportunidade para expressar a minha repulsa, o meu protesto, a minha indignação e, acima de tudo, expressar a minha capacidade de luta. Vou usar da minha palavra, do chicote da minha voz, para jogá-lo no dorso de todos aqueles que tentarem, de alguma forma, ferir a soberania brasileira e, por outro lado, impedir o desenvolvimento da minha terra, o Amazonas, e da minha região, que é a Amazônia. Nunca vi uma lei, uma proposta de lei que envolva interesses, terra, lucros, ouro, jazidas. Nunca vi nada disto caminhar sem esse tumulto, porque os interesses são muito grandes. E o índio, nesse episódio, ele está servindo apenas de pretexto para uma outra briga que provavelmente, no decorrer do debate, vai até vir à tona, né? Nós esperávamos, nós tínhamos inclusive informações de que haveria uma campanha violenta, uma campanha muito forte com relação a toda a questão da mineração, a todos os direitos, as restrições que nós estávamos colocando com relação à exploração do subsolo, dos minérios no subsolo das terras indígenas. Agora, eu nunca esperava que a campanha fosse tão violenta, tão sistemática, e que um órgão da imprensa, da grande imprensa, se tornasse simplesmente, assumisse o papel da imprensa marrom. A calhordice, a falta de respeito com a cidadania desse país, a impunidade, entende? Ela é consagrada na falta de veracidade, na falta de fatos jornalísticos. Não existe um único fato que seja substantivo nessa denúncia toda feita pelo jornal O Estado de São Paulo. O que se coloca, o que se vê claramente é o seguinte: existe uma estratégia que parece, inclusive, em determinado momento, nos dá a sensação de ser uma estratégia militar, de órgãos de inteligência, coligados aos interesses mais sórdidos da mineração, seja a nível de empresas nacionais, seja de empresas multinacionais. Eles não aceitam de forma nenhuma que essa proposta que foi até aqui aprovada, que foi consagrada nos dois níveis, na subcomissão,
das minorias, das populações indígenas, dos negros, que foi aprovada lá e foi aprovada na ordem social, que ela seja sequer levada a plenário, que a gente tenha condição de discutir. Então eles tumultuaram o debate. É uma outra forma de entreguismo. Como é que se deu na prática o relacionamento da empresa do senhor com os índios da mina de Igarapé Preto? Ali, os índios que evidentemente habitavam a mais de 50 quilômetros longe da área do Igarapé Preto e que não é reserva indígena. E em vista da facilidade que a empresa dá para os índios aculturados, damos escola, medicamento, alimentação, evidentemente todos da vizinhança, os índios vizinhos aculturados, afluíram para Igarapé Preto, onde nós construímos uma verdadeira infraestrutura com casas, luz, água para esses índios, além de medicamentos e alimentação que fornecemos gratuitamente para esses índios aculturados em Igarapé Preto. Não, inclusive eles falou, o japonês aí, o Tomita, falou que deu muita assistência médica e deu escola. Lá não existiu isso, eles não deram foi nada disso, não deram assistência nenhuma. Inclusive, então a mineração começou a estragar a terra, fazer desmatamento, eles desmataram muito. Desmataram a Castanhal, dos Tenhari lá de Igarapé Preto, Castanhal, Seringal, maior parte, a mineração desmatou tudo, acabou. Derrubou todos os castanheiros, derrubou todos os seringueiros que tinha lá, seringal, o grande seringal, acabaram. A terra lavada não presta nem para plantar mais, não dá nem para plantar. Começaram a entrar na marra, não fizeram trato nenhum com a terra. E depois eles indenizaram, que eles deram a casa para eles, uma casinha para cada um. Inclusive o Tenhari ia lá, pedia a comida, né, na cozinha, eles falaram que eles não tinham direito de nada. Então, segurança que ficaram lá, eles levaram muita bebida para o Tenhari. Levaram muita bebida e começaram a dar muita bebida. Então, criou muitos problemas. Da FUNAI não tomou providência nenhuma. E aí a mineração foi tirando, explorando a área dele. E a FUNAI não tomou providência nenhuma. Quando a FUNAI foi tomar as providências, já era tarde. Como ocorreu na área de Igarapé Preto com os índios aculturados, poderá ocorrer com todos os índios aculturados que querem ter um certo benefício, uma certa vantagem, uma certa assistência que tem dado aos índios de Igarapé Preto e os outros índios aculturados. Bom, então, enquanto se pensa a cultura como análogo à raça, se pensa num acervo de traços culturais, certo? Ora, é essa ideia de acervo de traços culturais que não tem mais nenhuma vigência. O que a antropologia percebe hoje é que a cultura é algo essencialmente dinâmico, não é? É algo que se recria constantemente. E que, portanto, não podem ser usados traços culturais para identificar um grupo. Por quê? Se nós pensarmos, por exemplo, em modos de vestir, modos de namorar, modos de comer, modos de falar de nós mesmos, nós não teríamos a mesma cultura que os nossos avós, que pensavam de uma outra maneira, tinham outros valores, se vestiam diferentemente, comiam diferentemente, falavam diferentemente. Então, nós não seríamos o mesmo grupo que os nossos avós, certo? Se usássemos essa noção de cultura, essa noção de traços culturais, né? Usar essa noção de cultura aqui é um uso político que tende a separar, digamos, os índios que correspondem aos nossos estereótipos, né? Porque a eles não se pode negar que eles tenham direitos à terra, e eliminar com uma penada, né, todos os outros grupos indígenas a pretexto de que seriam aculturados, a pretexto de que teriam perdido sua cultura, e negar-lhes todos os seus direitos, ou seja, seria negar-lhes a condição de sujeitos dos direitos indígenas. Então não adianta nada a Constituição reconhecer todos os direitos justos para os índios, se por outro lado se eliminam os sujeitos desses direitos. Como inventar um plano Cohen da mineração
para desmoralizar esta questão fundamental que cresce dentro da Assembleia Nacional Constituinte, de que as empresas privadas não devem ter acesso à mineração nas terras indígenas, porque isso significará o genocídio. E qualquer cidadão, qualquer parlamentar que tem um mínimo de moralidade e responsabilidade não pode votar uma permissão dessa natureza. Eu sou obrigado a reconhecer que o meu pensamento de hoje é diferente do pensamento que eu tinha há alguns meses atrás. Quando fui indicado relator da subcomissão que tratava do assunto, eu tinha uma visão realmente um pouco diferente. Com o contato com as nações indígenas e com os órgãos que defendem os índios, eu me apercebi, ficou clara em mim a tremenda injustiça que nós cometemos contra as populações indígenas nos últimos séculos. Se nós atentarmos, por exemplo, para um mapa, nós vamos ver que não existem mais índios no litoral brasileiro. E a primeira caravela que chegou aqui em 1500 encontrou um porto cheio de índios no primeiro lugar que eles foram desembarcar. E essa disseminação, esse massacre que foi feito em cima das populações indígenas, foi feito com sempre a permissão do homem branco. E é preciso que nós coloquemos um fim agora nisso, radicalmente, na primeira oportunidade real que nós temos de fazer isso, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.